Você trabalha mais, ganha mais. Mas por que, no fim do mês, parece que consegue comprar cada vez menos? Foi exatamente essa pergunta que fez uma capivara estrategista perceber que havia algo muito estranho acontecendo na floresta. Todos os animais pareciam ter mais folhas verdes nos bolsos, mas, ao mesmo tempo, conseguiam levar menos bananas para casa. Então ela resolveu investigar. E fez uma pergunta simples que mudou completamente sua forma de enxergar o dinheiro. O problema estava nas bananas, ou no valor das folhas verdes? Imagine uma floresta onde existem apenas 10 bananas para 10 animais. Tudo parece equilibrado. Cada um consegue comprar sua parte sem grandes dificuldades. Mas, de repente, alguém decide criar uma enorme quantidade de folhas verdes novas. Agora todos parecem mais ricos. Todo mundo tem mais dinheiro nas mãos. Só que existe um detalhe importante: a quantidade de bananas continua exatamente a mesma. Foi nesse momento que a capivara descobriu a primeira regra invisível da floresta financeira. Ter mais dinheiro não significa, automaticamente, ser mais rico. Porque o verdadeiro problema não está apenas no quanto você ganha. Está no quanto esse dinheiro realmente consegue comprar. É como uma balança invisível. De um lado está o dinheiro. Do outro, os produtos. Quando a quantidade de dinheiro cresce mais rápido do que a quantidade de coisas disponíveis, o equilíbrio desaparece. Agora pense na sua própria vida. Nos últimos anos, talvez seu salário até tenha aumentado. Mas será que sua qualidade de vida melhorou na mesma velocidade? Ou você percebeu que mercado, aluguel, combustível e praticamente tudo ficou mais caro? Essa é a armadilha que milhões de pessoas não conseguem enxergar. Elas olham para números maiores na conta bancária e acreditam que estão avançando, quando, na realidade, o poder de compra está diminuindo aos poucos. Mas a capivara estrategista sabia que números podem enganar. A verdadeira pergunta nunca é quanto dinheiro você tem. A pergunta é, quanto valor esse dinheiro realmente representa? Se essa ideia mudou sua forma de enxergar o dinheiro, comenta Capivara percebeu aqui embaixo. Porque entender como o dinheiro funciona é o primeiro passo para impedir que ele perca valor sem que você perceba. E isso é apenas a primeira regra invisível da floresta financeira. Mas existe uma segunda regra que a maioria das capivaras simplesmente ignora. Guardar dinheiro parado pode até parecer seguro, mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O tempo consegue transformar uma grande reserva em apenas uma pequena sombra do que ela já foi. Porque o dinheiro parado não cresce, enquanto os preços continuam caminhando todos os dias. É como tentar nadar contra uma correnteza invisível. Você faz força o tempo inteiro, mas parece nunca sair do lugar. E agora vem a pergunta que muda completamente essa história. Quem realmente ganha quando o dinheiro perde valor? A resposta aparece quando você entende quem realmente controla a floresta. Porque algumas regras desse jogo nunca foram escolhidas pelos pequenos animais. Mas isso não significa que você esteja sem opções. A capivara estrategista descobriu que informação também é um ativo. E, muitas vezes, conhecimento é justamente a diferença entre perder patrimônio ou conseguir protegê-lo. Só que existe um erro que quase todas as capivaras cometem. Elas passam a vida tentando ganhar mais folhas verdes. Mas esquecem de fazer a pergunta mais importante: o que essas folhas realmente conseguem comprar? Porque riqueza nunca foi a quantidade de dinheiro que você possui. Riqueza é aquilo que continua com valor mesmo quando tudo ao redor muda. E agora vem a parte que surpreende a maioria dos animais. Os mais preparados não acumulam apenas folhas verdes. Eles procuram ativos que continuam valiosos mesmo com a passagem do tempo. Mas calma! Isso não significa ficar rico da noite para o dia. Significa entender como o jogo funciona antes de tomar qualquer decisão. Então fica a última pergunta. Você controla o seu dinheiro? Ou é o seu dinheiro que está controlando você? Porque a capivara descobriu uma verdade simples. Entender como o dinheiro funciona sempre será o primeiro passo para deixar de correr atrás das bananas e começar a construir a própria floresta. Mas antes de vencer o jogo do dinheiro, a capivara precisa entender uma armadilha invisível. A maior delas é acreditar que trabalhar mais sempre resolve tudo. Parece lógico, mas existe uma enorme diferença entre ganhar dinheiro e construir riqueza. Muitas capivaras passam anos correndo atrás de folhas verdes, trabalhando cada vez mais, mas quase nunca param para fazer uma pergunta simples: por que precisam de cada vez mais folhas? A resposta está escondida em uma palavra que assusta muita gente: inflação. Ela é um inimigo silencioso. Você não consegue vê-la, mas ela diminui seu poder de compra todos os dias. Imagine que hoje sua capivara consegue comprar 10 bananas com R$ 100. Depois de alguns anos, talvez essas mesmas notas comprem apenas 5 bananas.
Percebe o que aconteceu? O dinheiro não desapareceu da carteira. O problema é que uma parte do valor do seu esforço foi perdida silenciosamente. E é exatamente aqui que a forma de enxergar o dinheiro muda completamente. Dinheiro não é apenas o número impresso na nota. Dinheiro é tudo aquilo que ele consegue comprar na floresta. E é justamente nesse ponto que muitas capivaras se confundem. Elas olham para números maiores na conta e acreditam que ficaram mais ricas. Mas números maiores não significam, necessariamente, mais poder de compra. É por isso que a capivara estrategista pensa diferente. Em vez de perguntar apenas quanto dinheiro possui, ela faz uma pergunta muito mais importante: isso ainda vai valer amanhã? Essa única pergunta é o que separa consumidores de estrategistas. Mas existe um erro ainda maior, um erro financeiro que quase toda floresta comete sem perceber. No começo ele parece uma decisão inteligente. Mas, com o passar do tempo, pode destruir anos de esforço antes mesmo que a capivara perceba o que aconteceu. A capivara percebeu que o maior inimigo nunca foi ganhar pouco. O verdadeiro problema era não entender como o jogo funciona. Porque uma capivara sem estratégia trabalha cada vez mais para conseguir exatamente o mesmo resultado. É como tentar encher um balde que tem um pequeno furo no fundo. Você pode colocar mais água, fazer mais força, trabalhar mais horas, mas continua perdendo tudo pelo mesmo buraco. A boa notícia é que existe uma forma de fechar esse buraco. E ela começa quando você para de pensar apenas em renda. Em vez de perguntar quanto você ganha, faça uma pergunta muito mais importante: o que o seu dinheiro está fazendo enquanto você dorme? A maioria das capivaras nunca faz essa pergunta. Elas simplesmente deixam todas as bananas em um único lugar. E quando alguma coisa dá errado, tudo o que construíram fica em perigo. A capivara estrategista aprende uma regra antiga, mas que continua valendo até hoje: nunca dependa de uma única fonte para proteger o seu futuro. Mas atenção! Diversificar não significa sair comprando qualquer coisa só porque parece inteligente. Até uma capivara esperta pode cair na armadilha da ganância. Quando todo mundo parece estar ficando rico rápido demais, talvez seja justamente a hora de prestar mais atenção. Afinal, grandes oportunidades e grandes perigos quase sempre aparecem juntos. Por isso, a pergunta não é: como ganhar dinheiro rápido? A pergunta correta é: como continuar de pé, independentemente do que acontecer? Porque sobreviver ao jogo já coloca a capivara à frente da maioria. E agora vem a parte que quase ninguém ensina sobre dinheiro. O objetivo nunca foi parecer rico. O verdadeiro objetivo é construir uma floresta capaz de proteger o seu futuro. Então lembre-se disso: dinheiro parado perde força com o tempo. Já a capivara inteligente faz o dinheiro trabalhar antes que o tempo comece a trabalhar contra ela. A capivara percebeu que o maior inimigo nunca foi ganhar pouco. O verdadeiro problema era não entender o jogo. Porque uma capivara sem estratégia trabalha cada vez mais para conseguir exatamente o mesmo resultado. É como tentar encher um balde que tem um pequeno furo no fundo. Você pode colocar cada vez mais água, fazer mais esforço, trabalhar mais horas, mas continua perdendo tudo pelo mesmo buraco. A boa notícia é que existe uma forma de fechar esse buraco. E ela começa com uma mudança simples de pensamento: parar de olhar apenas para a renda. A pergunta mais importante não é quanto você ganha. A pergunta é: o que o seu dinheiro está fazendo enquanto você dorme? A maioria das capivaras nunca faz essa pergunta. Elas simplesmente acumulam todas as bananas em um único lugar. E quando alguma coisa dá errado, todo o patrimônio fica em risco. A capivara estrategista aprende uma regra antiga que continua funcionando até hoje: nunca dependa de uma única fonte para proteger o seu futuro. Mas atenção! Diversificar não significa comprar qualquer coisa só porque parece uma boa ideia. Até mesmo uma capivara inteligente pode cair na armadilha da ganância. Quando todo mundo parece estar ficando rico rápido demais, talvez seja exatamente a hora de prestar mais atenção. Porque grandes oportunidades e grandes perigos quase sempre caminham juntos. Por isso, a pergunta não é como eu fico rico rápido. A pergunta correta é: como eu continuo de pé quando todo o resto desmorona? Porque sobreviver ao jogo financeiro já coloca a capivara à frente da maioria das pessoas. E agora vem uma das lições que quase ninguém ensina sobre dinheiro. O objetivo nunca foi parecer rico. O verdadeiro objetivo é construir uma floresta capaz de proteger o seu futuro. Por isso, lembre-se de uma coisa: dinheiro parado perde força com o passar do tempo. A capivara inteligente faz o dinheiro trabalhar antes que o tempo trabalhe contra ela. Ela entende uma verdade simples, mas poderosa: tempo também é dinheiro. Mesmo assim, muitas capivaras passam a vida inteira trocando tempo por dinheiro sem nunca construir novos caminhos. Elas ficam presas em um ciclo que parece normal:
trabalhar mais, gastar mais e repetir exatamente a mesma história todos os meses. A mudança começa quando a capivara faz uma pergunta diferente. Em vez de perguntar quanto eu ganho, ela passa a perguntar quanto eu consigo manter e multiplicar. Parece uma pequena mudança de pensamento, mas ela transforma completamente o jogo. Porque riqueza não nasce de um único golpe de sorte. Ela é construída por pequenas decisões inteligentes, repetidas durante muitos anos. Quando a capivara entende isso, ela para de correr desesperadamente atrás das bananas. Em vez disso, começa a construir uma floresta que produz bananas para ela todos os dias. Financial independence is here. A wise strategy prevails.